Aguinaldo. João Francisco. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos. Livro do Êxodo. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo 12. Iremos ler do primeiro verso até o verso 14. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então ele tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga, nem mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Palavra do Senhor, irmãos, conhecida no meio de nós. Palavra qual o Senhor tem nos instruído nesta manhã, qual fala da revelação de quando o Senhor se apresenta para Moisés e para Arão e fala para eles, irmãos, não como eles deveriam celebrar uma festa, mas que na celebração de uma festa eles haveriam de ser poupados do anjo da morte. E assim o Senhor fez, irmãos, porque o Senhor age por sinais. O Senhor age deixando as marcas dele no tempo, deixando as marcas dele na sua, na minha, nas nossas vidas, para mostrar o poder que emana somente do trono da glória de Deus. Ainda que tenhamos desejos, ainda que desejamos, que sonhemos, mas na nossa vida há o propósito, há os desígnios do eterno para nós. Irmãos, a palavra do Senhor hoje nos fala de quando o Senhor Deus, antes ainda
de livrar o povo do Egito, ele instituiu esta festa, e conforme lemos no último verso, que essa festa deveria ficar por memória perpétua no meio do povo judeu. E o Senhor Jesus, quando foi celebrar esta festa, ele instituiu a Santa Ceia. Foi a última Páscoa que ele participou, a Páscoa que ele participou em Jerusalém, e ele já deu a instrução aos irmãos, aos discípulos que o seguiam, e deixou por estatuto perpétuo para nós também, que deveríamos não mais celebrar a Páscoa do livramento que o Senhor mandou por um animal puro, mas pelo próprio Filho de Deus, nosso Senhor. Ele veio ao mundo sem mácula, sem pecado, não tinha por que passar por todo aquele vitupério, mas ele fez aquele sacrifício por você, irmão, por você, irmã, para que tivéssemos direito à coroa da vida eterna. E esta festa, amados irmãos, esta festa, ela é repetida até o dia de hoje. Quando nós nos deparamos com o calendário que nós seguimos, o calendário ocidental, os dias da Semana Santa, a Sexta-feira Santa, ele não é fixo, ele muda conforme o ano. Ele tem um ciclo próprio, que ele segue a Páscoa judaica. Então nós estamos sempre muito próximos da Páscoa judaica, porque ainda que o tempo tenha passado, os mandamentos são perpétuos e seguiremos as determinações do Senhor até o dia da nossa partida. E vejamos, irmãos, o que o Senhor instruiu o povo. O Senhor instruiu a maneira como eles deveriam estar vestidos. Vocês comerão com os lombos cingidos. Irmãos, não estava falando com o rei, não estava falando com os doutores da lei, não estava falando com os músicos, não estava falando com os professores. O Senhor deu instrução a Moisés e a Arão, e a informação foi passada para os escravos, porque os hebreus eram escravos na terra do Egito. E ele falou: comereis com os vossos lombos cingidos, com os sapatos nos pés e vosso cajado na mão, e comei apressadamente. Será que a fé que tinha naquele povo tem em nós também, irmãos? Que depois de passar por séculos de escravidão, o Senhor vem e fala: coma apressadamente, porque hoje é o dia da tua libertação. Glória ao nome santo do Senhor. Veja, irmãos, o poder da fé. Veja, irmãos, o poder que emana do trono da glória do nosso Deus. Porque esse texto, esse parágrafo, essa exortação que aconteceu há mais de 5.000 anos, se faz atual no meio de nós nesta manhã. O Senhor nos convida que estejamos prontos, que estejamos preparados, que participemos da ceia do Senhor com nosso coração puro, confiando que, independente do tamanho da tua prova, você está fazendo isso celebrando ao Deus que fez os céus e a terra, que mandou o próprio Filho dele na terra para que você pudesse ter condição de salvar a tua própria alma. Então não haja nos nossos corações dúvida, que não haja nos nossos corações temor, que não haja nos nossos corações sentimento de submissão, achar que nós não podemos, achar que nós não merecemos. Você pode, meu irmão. Você merece, minha irmã. O Senhor já deixou aqui tudo preparado para que você participe e que você cante um cântico de vitória na tua vida. A palavra, irmãos, não tem por que se estender. Aqui fala a respeito do sangue espargido na porta, que é o sangue do Cordeiro, nosso Cristo Senhor, nosso Senhor Jesus, que Ele derramou sobre o madeiro da cruz. E hoje
Passado tanto tempo, o Senhor Jesus derramou o próprio sangue, mas antes de ele subir ao céu, ele deixou no meio de nós outro derramamento, não mais do sangue, mas do Espírito Santo. E pelo Espírito Santo, amados irmãos, nenhum mal irá permanecer sobre a tua cabeça. Pelo Espírito Santo, pela comunhão, pela sua devoção, pelo teu temor, pela maneira como você se apresenta diante do nosso Deus, que você não busca engrandecer a si mesmo, mas que você está sempre pedindo misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Toma conta dos meus filhos, Senhor, aleluia. Toma conta da minha casa, aleluia. Esse Espírito está sobre você, minha irmã. Esse Espírito está sobre você, meu irmão. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que haja confirmação nos teus passos, que haja confirmação nos teus caminhos, por onde você passar que possa florescer as bênçãos do Senhor, por onde você passar que você possa enxergar os favores do Senhor na tua vida, porque o Senhor está te protegendo, o Senhor está te livrando todos os dias. Você passa, o mal intenta contra a tua vida, intenta contra a tua família, mas o Espírito Santo do Senhor está para ti, para Satanás, para espíritos maus, para, porque aqui vai um seguidor, um filho, uma filha do Deus vivo. Então, irmão, irmã, que esta manhã fique gravada no teu coração, que não há nenhuma perturbação que possa ser maior do que aquele Espírito que habita no meio de vós, que não há maior Espírito do que aquele que habita no teu coração. O Senhor já fez morada, o Senhor já fez uma eira, e Ele está e será contigo todos os dias da tua vida, meu irmão. Será contigo todos os dias da tua vida, minha irmã. É tempo de celebração. Por mandamento do Senhor participaremos, celebraremos em memória do Senhor, do corpo, do sangue de Cristo nesta manhã. Faça isso em comunhão, igreja. Faça isso como celebração. O Senhor está no meio de nós. O Senhor habita no teu coração. Quando vêm os pensamentos malignos no teu coração, clama pelo sangue de Jesus, porque esse sangue criará poder de dentro para fora. Ao invés de você ser uma vergonha, você vai ser um exemplo. A igreja crê nessas coisas, irmãos. A igreja crê no que o Senhor nos manda nessa manhã. Quanta força contrária, tribulação, fraqueza. Nós somos sujeitos, pensamentos ruins que vêm sobre nós, coisas que não dão certo na nossa vida, e já pensamos que o Senhor nem perto de nós está. Ele não está perto de você, Ele habita em você. Tenha certeza dessas coisas. Hoje você participará do corpo, do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele habita dentro do teu coração. Ele já faz morada no teu corpo, na tua mente. Por isso você entenda, de uma vez por todas, que nenhum mal sobrevirá sobre a tua cabeça e sobre a tua família. É promessa não de quem prega, porque eu sou carecedor da misericórdia de Deus também para a minha vida. É promessa do próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Recebamos todos, irmãos, esta palavra como vinda dos céus. Tenhamos certeza do Deus que nós seguimos, do Deus que nós servimos. E tudo que nos falta, o Senhor suprirá por nós. Esta é a palavra e o nome